Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O céu, definitivamente, não é para covardes. O céu é para os corajosos. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus sabedoria e discernimento diante da palavra professada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que diante deste Espírito que nos inspira, que nos santifica e consola, nós possamos sempre fazer as melhores escolhas de nossas vidas. Que possamos ter discernimento e sabedoria diante da Tua Palavra. Que possamos compreender qual a vontade que o Senhor tem para a nossa vida no dia de hoje e corajosamente possamos colocar em prática. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Ele vai dizer assim para nós. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo. No Evangelho de hoje, nós estamos diante de alguns personagens muito importantes na história da nossa salvação. O profeta João Batista, aquele que seria o último dos profetas da Antiga Aliança. O profeta João, primo de Jesus, era um profeta extremamente corajoso, que na acepção do seu profetismo, na acepção da palavra profeta, que significa aquele que anuncia, mas que também significa aquele que denuncia todo tipo de injustiça, João Batista foi, sem dúvida nenhuma, o seu maior representante. João Batista tinha uma pregação eloquente, João Batista tinha uma pregação que com certeza tocava o coração das pessoas, porque ele falava com contundência, com autenticidade, com a certeza daquele que já havia feito uma experiência de amor com Deus e tinha consciência da missão que ele tinha no mundo, que era a missão de preparar o caminho para Jesus. E é claro que toda essa coragem de João Batista no anúncio e também na denúncia de tudo aquilo que estava equivocado, é claro que isso gerou consequências para a sua vida.
Herodes, que era quem governava tudo naquele momento, ele fica extremamente revoltado com João Batista, porque João vai denunciar, porque Herodes queria ficar com a Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, e João Batista vai denunciar toda aquela situação irregular. E diante deste fato, Herodes vai perseguir João Batista, vai prendê-lo, vai condená-lo à morte, vai degolá-lo, né, e vai entregar num prato, numa cena extremamente grotesca da história da nossa salvação. Num prato ele é colocado a sua cabeça diante da filha de Herodíades, e naquele momento então Herodes dá cabo da vida de João Batista. Mas olha só, o grande ensinamento deste evangelho que nós professamos hoje é justamente esta coragem do profeta. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós vamos percebendo o quanto isso nos falta enquanto discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Porque, tal qual João Batista, que havia preparado o caminho, Jesus foi chegando para ocupar esse espaço deixado por João Batista, preparado por ele. E da mesma maneira que João Batista, de uma forma bastante corajosa também, bastante autêntica, onde Jesus professava sempre a verdade, independentemente se agradava ou desagradava as pessoas, o que Jesus estava querendo repassar a todos é a verdade que lhe fora revelada pelo próprio Pai. E isso Jesus fazia com muita serenidade, mas também com muita autenticidade, com muita firmeza. E tal qual João Batista foi perseguido, Jesus também o fora, Jesus também foi condenado, foi crucificado e morto, mas tudo isso estava em segundo plano no coração de Jesus, estava no segundo plano no coração de João Batista, porque em ambos o profetismo falava mais alto. A missão que Deus havia os incumbido, isso era o que importava para eles, porque na verdade, ao final de toda a história, era isso que iria contar. E quando nós associamos todo esse legado, todo esse ensinamento que nos foi deixado pelos grandes profetas e também pelo nosso Salvador Jesus Cristo, nós precisamos nos conscientizar da necessidade que nós, enquanto herdeiros desse discipulado, enquanto herdeiros deste apostolado de Jesus, nós também precisamos ter uma vida atuante no mundo em que nós vivemos, cada vez uma vida mais autêntica segundo o Evangelho de Jesus. Isso não é uma tarefa das mais fáceis, porque seguir o Evangelho de Jesus no mundo em que nós vivemos hoje é um grande desafio. Nós precisamos estar cientes de que nós não podemos adaptar o Evangelho à nossa vida, mas muito pelo contrário, nós precisamos adaptar a nossa vida ao Evangelho, e isso tem uma grande diferença. E era isso que João Batista, ele sempre pregava, era isso que Jesus sempre ensinava, que nós precisamos ser obedientes àqueles ensinamentos que vêm do alto, porque aqueles ensinamentos, ele possui o seu caráter de perfeição, e eles têm um objetivo que é sempre o melhor para a nossa vida. O objetivo de todos os ensinamentos de Jesus, de todos os grandes profetas que passaram pela nossa história, sempre foi o objetivo de nos realinharmos ao caminho que nos leva a Deus. Porque chegar até Deus, entrar em comunhão plena com Ele, precisa ser a nossa meta de vida, tendo em vista que só nele nós encontraremos aquilo que nós tanto desejamos no mundo, que é a felicidade plena e eterna. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, olhemos para esse contexto da história de João Batista, de Herodes, de Herodíades, de todos esses personagens que passam pela nossa história e das escolhas de vida que cada um deles fizeram. João Batista fez a escolha da defesa dos ensinamentos de Deus, da defesa do profetismo, anunciando o amor de Deus, convidando as pessoas à conversão e ao arrependimento, preparando o caminho para Jesus. E por isso se tornou um grande profeta. Jesus Cristo, como nosso Salvador, também cumpriu a sua missão de nos apontar o caminho que nos levaria ao Pai. Já Herodes e toda a sua turma e todos os governantes daquele tempo, eles fizeram uma outra escolha.
Eles preferiram se acovardar. Eles ficaram com medo de perder os seus postos, que eram de relevância diante do mundo, mas diante de Deus não tinha a menor importância. E diante dessas escolhas, cada um teve o seu destino traçado. E assim também será na nossa vida. Nós estaremos sempre com um leque de disposições, um leque de possibilidades à nossa frente, e nós teremos que decidir, e muitas das vezes, aliás, na maioria delas, ninguém poderá decidir por nós, seremos nós mesmos que teremos que fazer essa escolha. Por isso, estarmos conectados com Deus, estarmos alinhados ao Santo Evangelho e principalmente estarmos vivendo em uma vida de oração pela ação do Espírito Santo que se faz presente neste momento, é que nós conseguiremos fazer a escolha correta, a corajosa escolha de defender o Santo Evangelho, de viver alinhado aos ensinamentos de Jesus, obediente aos ensinamentos de Deus. Mesmo que isso, em muitos momentos, meus caros, podem realmente nos trazer muitos desconfortos, mesmo que isso em muitos momentos possa nos trazer perseguições, mesmo que nós possamos ser injustiçados e até mesmo, entre aspas, crucificados pelos nossos semelhantes neste mundo. Mas o fato é que o profetismo precisa ser defendido por nós, que nos intitulamos, seus seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas de Jesus. Nós temos essa missão profética a desempenhar no mundo, a anunciar o amor de Deus e, quando for necessário, denunciar as injustiças, sempre com muita caridade, sempre com muito amor, sempre com o desejo de promover a vida humana. É assim que nós cumpriremos bem o nosso papel neste mundo. Portanto, rezemos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê força, sabedoria, discernimento, para que nós façamos sempre as melhores escolhas e escolhas corajosas, mesmo que isso possa nos trazer transtornos, porque ao final de tudo, o que verdadeiramente importa é aquilo que nós entregamos para Deus. E o que nós entregamos para Deus é o nosso servir com intensidade, com amor, porque não podemos fazer de outra maneira, porque foi exatamente desta maneira que João Batista, todos os profetas e principalmente Jesus Cristo fez por nós. Uma escolha corajosa de entrega de amor por mim e por cada um de vocês. Amém? Muito obrigado por este momento de partilha, de reflexão. Espero que essa mensagem possa ter te ajudado de alguma maneira a compreender um pouco dessa necessidade de sermos discípulos e discípulas corajosos do Santo Evangelho de Jesus. Se de alguma maneira foi importante para você, deixa aí o seu comentário para que a plataforma possa impulsar a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.